EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Jesus, o amor de nossas vidas. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Vamos estudar juntos. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças, quanta alegria, mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a tia Conceição. Eu sou tia Mita. E eu sou tia Carla. Somos as tias do EOS Manaus. Quem é que está trazendo essas histórias que Jesus contou? Tio Clóvis Tavares. Muito bem, e hoje ele vai trazer uma nova parábola para a gente, a parábola da ovelha desgarrada. E antes de nós iniciarmos a nossa leitura da parábola da ovelha desgarrada, vamos fazer a nossa prece. E a nossa prece, quem vai fazer hoje é a tia Mita. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreendermos essas historinhas que vamos ler agora. Ajuda-nos que nós possamos, Jesus, viver essas historinhas dentro de casa, na escola, aonde quer que a gente vá. E ajuda-nos, Jesus, que a gente possa não se esquecer de Ti, nem da bondade do papai, da mamãe para conosco. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lembrar primeiro, tia Carla, tu lembra pra gente o que é parábola? É uma comparação. Exatamente, é uma história que Jesus conta para comparar. E o que é uma desgarrada, tia Mita? Perdida. Perdida, uma ovelha. Então, a parábola, uma história de comparação da ovelha. A ovelha, todo mundo sabe que é. Qual é o som que a ovelha faz? Bé. Mas, tia, dessa história da comparação, sabe que tem também, no final, o que, tia Mita? uma verdade que pode ser moral ou espiritual para ensinar a gente essa comparação. Exatamente, tia Mita. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele conta as parábolas, uma história para trazer um ensino grandioso, que é o ensino que vai nos ensinar a sermos pessoas melhores. Vamos conhecer então a história da ovelha desgarrada, ou seja, da ovelha perdida. Lembrando que é uma parábola. Uma parábola, Jesus está contando uma história para nos ensinar uma grande lição. Vamos lá então? Vamos! Aqui nós estamos na cidade de Manaus e nós estamos no Amazonas. Jesus viveu na Palestina e dentro da Palestina ele viveu num vilarejo chamado Nazaré. Então vamos aqui ver, porque essa história que Jesus contou, ele conta colocando como local a Palestina. E agora, tia Mita, tia Carla, eu vou contar uma história para vocês de verdade mesmo. Você sabia o pastor? E qual é a função do pastor? Toma conta das ovelhas. Muito bem. E o que o pastor faz com as ovelhas, tia Carla? Conduz para o campo, tira do aprisco, que é o curral das ovelhas, leva no campo para ela comer, pastar, e depois tem que trazer de volta para o aprisco, para o curralzinho delas. O aprisco, o curralzinho, é a casinha onde elas ficam guardadas. Lá na Palestina, do frio, da chuva, do calor. Então elas ficam ali guardadas. Agora eu vou contar uma história para vocês. E também dos animais que podem pegá-las. Né? Exatamente. Das feras. As feras que podem destruí-las, comer as ovelhas. Você sabia que a ovelha, ela segue o seu pastor? Você sabia que o pastor, ele conduz a ovelha anos e anos. E o pastor, ele dá nome para cada ovelha. Ele conhece todas as suas ovelhas e ele dá nome. Se ele tiver 30 ovelhas, ele dá um nome para cada ovelha. E as ovelhas só
obedecem o pastor. Sabia disso, tia Mita? Sabia disso, tia Carla? As ovelhas não obedecem outra pessoa, elas só obedecem o pastor. Quando aquele pastor já vai aposentar, que ele está ficando velhinho, antes dele aposentar, entra um novo pastor e trabalha junto com ele alguns anos para as ovelhas se adaptarem com aquele novo pastor. Senão as ovelhas não vão obedecer. Então, por isso, o pastor, ele guia as ovelhas e as ovelhas são obedientes ao pastor. É muito difícil ter uma ovelha que se desgarra, ou seja, que se perde nesse passeio que o pastor faz com as ovelhas. E por isso que Jesus era chamado de pastor, o pastor, e nós de ovelhas, né? O rebanho do Senhor. Mas aqui são ovelhas mesmo, o animal. Nos campos da Palestina, a terra onde Jesus nasceu, aí ele conta a história. Havia um homem que tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas? 100. 100. E eram 100 nomes. Cada ovelha tinha um nome. Era um pastor, pois ele mesmo as apacentava. O que é apacentar, tia Mita? É tomar conta, levar para alimentar e defender. Muito bem. E ele mesmo apacentava as ovelhas, cuidava das ovelhas. Com muito cuidado e bondade, ele levava as suas ovelhinhas aos lindos campos, onde havia bom pasto para elas. O que é pasto, tia Carla? É o lugar onde tem matinho, comidinha para as ovelhas. Muito bom. E ele levava onde tinha um bom pasto, muitas gramas, muito matinho para elas comerem. Levava-as também às fontes. O que é uma fonte, tia Mita? É onde jorra água, tia. Água bem fresquinha, geladinha, onde elas encontravam ali uma água fresca e limpa. O pastor era muito carinhoso e bom, e suas ovelhas o seguiam confiantes, tá vendo? Toda ovelha confia. Também ele é tão bom, né? Leva para comer, beber água, vigia, defende. E elas seguem confiante o pastor. Para onde o pastor for levá-las, elas vão e seguem. Um dia, uma ovelhinha fugiu do rebanho. Que teria pensado ela para se abandonar o pastor e suas irmãzinhas? Certamente pensou que, além daqueles pastos onde vivia, havia pastagem melhor e mais rica. Acho que ela pensou assim. Pobrezinha! Ela não pensou nos perigos que poderia enfrentar longe do seu pastor. Não pensou que poderia encontrar numa noite qualquer sozinha o que, tia Carla? Um lobo! Ou alguma hiena que a devorasse. Não, a ovelhinha não pensou nos perigos. Pensou que era melhor o quê? Ser sozinha. Que mais? Ser livre. E que mais? Correr pelos campos e pelas pastagens, solta, sem a vigilância do seu dono e sem a companhia de suas irmãs. E fugiu! Correu muito para livrar-se do pastor e para não ser vista pelas companheiras. Mesmo assim, o pastor, que cuidava de suas 100 ovelhinhas, sentia a falta da fugitiva. Lá no aprisco, na casinha onde elas ficavam, ele contou, logo na manhã seguinte, 99 ovelhas. Que fez então o bom pastor, tia? Deixou as 99 ovelhinhas bem guardadas no redil e partiu em busca da ovelhinha desgarrada. Mas 99 bem guardadas, bem seguras. Sabe o que aconteceu? Ele andou muito, muito, pobre pastor. Procurou-a pelas pastagens próximas e não a encontrou. Andou muito, subiu montes
nos riachos. Ele gostava muito dela, né, tia? Muito, muito. E aí, o que mais que aconteceu, tia Carla? Eu já tô tristinha. Ai, ele andou tanto, mas só no dia seguinte encontrou a pobre ovelhinha deitada perto de uma colina. Sabe como? Não. Machucada pelos espinhos por ter atravessado uma sebe. Sabe o que é sebe, tia Carla? É uma cerca Cheia de espinho, né? cheia de espinho. Ela já estava sem forças, sedenta e quase morta. Sedenta, ela estava com muita sede, E né? ele levava sempre para beber água nas fontes puras. Por que e ela frescas. fugiu? Uau. Como ela estava, tia Carla? Ela estava arrependida do que fizera. Com que alegria recebeu o pastor amigo que chegava para salvá-la. Ah, ela ficou feliz. Ficou muito. E aí, tia Mita? O pastor deu-lhe água, curou-lhe as feridas, acariciou, conversou com ela. E depois, sabe o que ele ainda fez? Não. Colocou-a nos seus braços, acomodando-a bem em seu ombro e voltou feliz, muito feliz com sua ovelhinha. Ainda bem que ele a encontrou. E chegando em casa, o que ele fez, tia? Chamou seus vizinhos e amigos e lhe disse. O que ele disse? Alegre-se comigo, meus amigos, porque já achei a minha ovelhinha que se havia perdido. Diz Jesus no Evangelho, assim também haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que pelo bom comportamento de 99 justos. Nós aprendemos tanto com essa parábola em que nós temos 100 ovelhas, 99 obedeceram o pastor e uma ovelha decidiu não obedecer o pastor. E aqui Jesus mostra da alegria enorme que ele sente e que o Papai do Céu sente quando um filho que erra volta e volta arrependido e volta fazendo bem. Agora lembra que quando o pastor encontrou a ovelha, ela estava bem feliz e alegre? Não, ela estava machucada, ela estava com fome, ela estava com sede, ela estava o quê, tia Carla? Quase morta. A tia Mita e a tia Carla falou, ela estava quase morta. E é assim que acontece quando nós deixamos de seguir Jesus, quando nós desobedecemos o amor que Deus nos ensina, a gente acaba sofrendo muito. Mas nós temos que entender que quando nós sofremos, estamos tristes por termos ficado bem longe do amor de Deus, Jesus vai sim nos encontrar, mas a gente vai estar bem machucado. Então, vamos sempre seguir o pastor, vamos sempre estar no caminho do bem. Hoje, sabe quem é o pastor que está na tua vida, fazendo o trabalho de Jesus? É o teu pai e a tua mãe. Eles, nesse momento, estão te guiando. Então, respeita o papai, respeita a mamãe, não desobedece e segue os conselhos, porque eles vão te levar para o caminho do Papai do Céu. E diz o tio Clóvis Tavares assim, no finalzinho do livro. Essa parábola, gente, como a lá do filho pródigo que nós estudamos, quer mostrar a todos nós a infinita bondade do Papai do Céu para com todos nós. A parábola dessa ovelha desgarrada nos mostra os cuidados que Jesus tem sempre conosco. Tudo que Jesus fez em outros tempos, quando viveu neste mundo, e tudo ainda que Jesus faz hoje, da eternidade, para chamar todos nós, almas. E olha, gente, a gente aqui na Terra, a gente costuma fazer muita besteira, viu? Muitos erros. Mas Jesus é o bom pastor. Ele deu a sua vida por todos nós, que somos suas ovelhinhas. A parábola nos mostra que, longe do divino pastor, nós só podemos encontrar o quê? Sofrimento, perigos, miséria e morte. Então, quando nós errarmos, espero que não, a gente não precisa errar. Mas se errarmos, tenha certeza que Jesus vai ficar muito, muito, muito feliz de ter você de volta ao aprisco.
Foi bom a nossa parábola de hoje? Foi. É sempre muito bom aprender. Então lembra, Jesus é o nosso pastor e nós, na condição de ovelhas, jamais devemos fugir do aprisco. E até a nossa próxima leitura, se o Papai do Céu assim nos permitir. Tchau. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube procure o canal EOS Manaus. No Instagram, somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus, estudando para servir ao Cristo.